Então, em 1961, então, o Jânio Quadros renuncia. E o João Goulart, onde ele estava? Estava na China nessa hora. O João Goulart era o vice do Jânio Quadros. Estava na China em atendimento a essa política de independência dos Estados Unidos, norteada aí pelo Jânio... Não foi o Jânio Quadros que criou isso, foram alguns diplomatas que criaram, inclusive, o Santiago Dantas, que era do PTB, e ao mesmo tempo amigo do Castelo Branco e amigo do João Goulart também. Aí em 61 ele estava na China e aí começou um movimento civil e militar para impedir a posse do João Goulart. Quem que era o líder civil? O Carlos Lacerda, obviamente, né? O Lacerda está atrás de todas, né? E aí boa parte dos militares à cúpula não queria. Odílio Denis não queria a posse do João Goulart. E aconteceu o seguinte: no Rio Grande do Sul, o governador era o Leonel Brizola. Leonel Brizola era cunhado do João Goulart. Ele casou com uma irmã do João Goulart. E o Leonel Brizola era totalmente comunista. E o João Goulart totalmente de esquerda também. Só que, ideologicamente, o Brizola era mais à esquerda do que o João Goulart. E, obviamente, o Brizola queria a posse do cunhado. Então, ele liderou uma campanha pela legalidade. Inclusive, ele transformou o palácio lá em Porto Alegre numa casa-mata, colocou lá preparado para lutar. Só um parênteses, professor. Por que o Rio Grande do Sul é como se fosse uma exportação de esquerdista para o Brasil todo? Então, o Rio Grande do Sul foi o lugar onde o positivismo mais deitou raízes, né? Gerou uma variação do positivismo do Júlio de Castilhos, da qual o Getúlio Vargas é herdeiro. E, conforme eu falei, o positivismo ele é muito ligado ao socialismo. E também no Rio Grande do Sul também teve centro maçônico forte e também o exército era muito presente lá. Então, quem quer dominar o Brasil tem que dominar o exército. Então, correntes assim subterrâneas, se quiser dominar o Brasil, vai ter que influenciar o exército. Então, vai ter que dominar o Rio Grande do Sul. Eram os dois principais pontos para se dominar o Brasil sob a ótica da força do Exército, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E para os tenentistas, aí vale da década de 20 até 1985, o grande inimigo era o Estado de São Paulo. Por que era o Estado de São Paulo? Porque o Estado de São Paulo tinha a vinculação com a Primeira República, a República Velha, República da Bucha, República dos Bacharéis. Se vinculava, os tenentistas vinculavam a São Paulo, a aristocracia, a elite, coisas que eles odiavam. Lembrando que os tenentistas eram adeptos do igualitarismo, não no nível comunista. Eles eram adeptos da intervenção do Estado na economia, adeptos do igualitarismo contra as elites. Eles eram adeptos de mudar a sociedade de cima para baixo, ou seja, estabelecer tecnocratas nos postos de governos para tentar moldar a sociedade de cima para baixo. Eram totalmente reformistas, eles queriam então reformar a sociedade completamente em todas as áreas. Ora, São Paulo, os cafeicultores eram conservadores, não queriam reformar a sociedade de jeito nenhum. Depois, quando São Paulo se industrializou, era uma indústria de livre iniciativa, então era contra dirigismo estatal. Então, tudo que eles defendiam era oposto para São Paulo. E São Paulo teve um problema, um erro dos presidentes da Primeira República, que não se instalou uma escola de oficiais em São Paulo de prestígio. Ficou tudo vinculado ao Rio de Janeiro e Porto Alegre. São Paulo ficou muito vinculado à força pública, muito cioso de sua relativa independência em relação à União, e deixou o Exército desenvolver 2 centros de rebelião, Porto Alegre e Rio de Janeiro, né? Todos eles odiavam São Paulo. O Getúlio Vargas tinha aversão a São Paulo,
Castelo Branco também odiava São Paulo, Geis odiava São Paulo. Então, todos eles eram assim. Mas qual que era a pergunta mesmo? Por que o Rio Grande do Sul é um exportador de esquerdista? Engraçado que hoje o Sul é tido como sendo do conservadorismo no Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado interessante, porque lá não tem água morna, né? É muito quente ou muito frio. Porque lá a política é sempre rachada, né? Então, você vê, lá tem o núcleo do PT e comunista também tem um núcleo forte anti-PT, anticomunista. E o pessoal esquece que na Revolução de 32, que São Paulo lutou contra o Getúlio, teve apoio no Rio Grande do Sul também. Então, é um estado rachado. Um estado que lá não tem... Não é todo mundo pensa igual. Então, ao mesmo tempo que também tem essa linha positivista, liberal e tal, também tem uma linha contra também. O Rio Grande do Sul é interessante. Geograficamente, é interessante a área da montanha, a área do Planalto, tem quanto à colonização, tem o gaúcho, depois vieram alemães e italianos, é um estado complexo. Estado muito interessante, mas infelizmente teve essas infiltrações nefastas lá no Exército. Bom, e agora a gente já entra então no cenário do golpe, que tem até duas histórias boa para o senhor comentar, que foi o único lugar no mundo que o presidente sofre o golpe de Estado e foge para a capital. Isso é por causa É porque... Cá entre nós, entre morar no Rio de Janeiro e Brasília, acho que não dá nem para pensar, né? Ah, Brasília é tão bonitinha. Eu fui ver o documentário de Chernobyl e é exatamente igual, assim, o modelo da cidade. Quem disse que era igual foi o Lech Walesa. Lech Walesa lutou contra o comunismo na Polônia, né? Ligado à Solidariedade. E ele visitou o Brasil, né? Quando ele visitou o Brasil e viu prédios lá em Brasília, ele falou: esses prédios aqui é tudo igual ao da Polônia comunista. Nossa, é impressionante. Brasília criticou a catedral, falou que a catedral era horrível. Criticou o Niemeyer, mas de forma ácida. Aí o Niemeyer falou que era um traidor do socialismo e tal. O Lech Walesa. Pena que depois ele teve um fim trágico na política, né? Corrupção e tal. Bom, mas esse é só um parênteses. Então é o seguinte, aí quando o JK teve a infeliz ideia de mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, aconteceu que o João Goulart não gostava de Brasília. Ele odiava Brasília porque o João Goulart... Quem era o João Goulart? O João Goulart era filho de estancieiro, rico, bom negociador, aliás, ficou muito rico antes de entrar na política. Ele era um grande negociador, né? Então tinha muito gado, então falando rico. E que adorava noitadas desde do Rio Grande do Sul. Chegou a pegar a doença venérea, falando com uma vida privada horrorosa. Não era fiel à esposa. E aí, então, no Rio de Janeiro, ele tinha as noites que ele queria. Então, ele era o rei da noitada no Rio de Janeiro, né? E naquele tempo era comum um presidente assim, para noitada. Era comum, tá tudo deputado. bem. E depois o Rio de Janeiro, nos anos 50, até nos 60, era absolutamente seguro. Então as pessoas andavam na rua sem perigo nenhum. E os deputados, senadores, políticos, a boa parte deles frequentavam à noite. Muitos saíam da noite para o gabinete, né? Alguns livros tratam, dizendo que era um hábito dos políticos terem uma noite intensa no Rio de Janeiro. E o João Goulart era adepto disso. Brasília não tem. Então, a capital, de fato, do Brasil, no tempo do João Goulart, era o Rio de Janeiro. Eu odiava Brasília. Então, se ele estava em Brasília no dia 31 de março, exatamente, vai fazer agora 60 anos atrás, né? Fazer 60 anos. Aliás, março de 64 foi um mês longo, como se diz, muito rico em acontecimento, né? Então, no dia 31 de março de 1964, ele estava no Rio de Janeiro. E aí, Olímpio Mourão, general, que estava situado em Juiz de Fora, cidade de Juiz de Fora, no sul do Gerais, resolveu iniciar, então, a deposição do João Goulart. Ele foi em direção ao Rio de Janeiro. Aí que está a história. E aí o João Goulart pegou um avião e foi para Brasília. Então, o Brasil é o único caso da história que eu conheço que o presidente deposto pode ir para a capital.
E aquela polêmica também envolvendo que era para ser no dia 1º de abril, mas mudaram a data, porque dia 1º de abril Não, é isso aí conhecido. foi os detratores, o pessoal que quis tirar fazer piada com os militares. De fato, o golpe foi 31. Mas o que aconteceu? Muita gente ficou sabendo do golpe no dia 1º, dia da mentira. Então muita gente não acreditou. Então, que golpe? Coisa que só acontece no Brasil. Essas coisas só acontecem no Brasil. O Brasil é o país da piada pronta. Acontece um golpe e o golpe é divulgado no dia da mentira. Quando o presidente acaba de fugir para a capital. Pra capital. Você conta essa história pros outros, ninguém acredita. Se contar a história pro americano, alemão, fala, isso aqui não é possível, né? Eu acho que eu adiantei um Não é pouquinho, possível. professor, mas voltando um pouco antes também, muitos apoiadores de fato da ditadura, eles vão falar que o Brasil era iminente, o golpe comunista, que os militares foram amplamente apoiados pelo povo. Eu acho que é importante colocar as limpas dessa situação, que se de fato o Brasil sofria uma ameaça do golpe comunista, se essa ameaça era real. Como foi a questão da mobilização popular, que de fato as manifestações lá de Deus, Pátria e Família saíam até com rosário na rua, como foram essas manifestações. E eu acho também válido o senhor fazer um paralelo com hoje, se naquela época tinha mais ameaça do Brasil virar um país comunista ou se hoje a gente vive um perigo muito pior. Então, agora eu vou divergir de alguns que sustentam que o Brasil ou ia levar um golpe de esquerda ou um golpe de direita, né? O Hélio Gaspari defende essa tese. Ou ia ter um golpe de esquerda ou um golpe de direita. E aí teve o golpe de direita primeiro. Eu não concordo com essa visão, justamente porque como que era o Brasil de 1964. O pessoal também confunde que apoio ao João Goulart não era sinônimo de apoio ao comunismo, hein? Então, muita gente não queria a deposição do João Goulart, mas não queria o comunismo. Inclusive, o amigo dele, o Amaury Cruel, eles eram até compadres, a Amaury Cruel tinha batizado, ao contrário, o filho do Amaury. Agora eu não lembro se o Amaury Cruel que batizou o filho do João Goulart ou o contrário. Mas eu sei que o Amaury Cruel, então o comandante do 2º Exército, sediado em São Paulo, era amigo do João Goulart. Ele inicialmente não queria a deposição do João Goulart, mas ele não era adepto do comunismo, né? Então é importante separar apoio ao João Goulart e apoio ao João Goulart comunista. Então são coisas que às vezes as pessoas se confundem. O João Goulart, ao contrário do que é divulgado pelos que são adeptos da ditadura militar, ele não era tão impopular assim. Tinha vastas, especialmente em zonas urbanas, realmente trabalhadores de classe média mais baixa, por causa de uma memória que ele tinha elevado o salário mínimo no passado, ele era popular em relação a essas classes, que não eram comunistas. Ele era impopular entre fazendeiros, popular entre operários, por exemplo, entre sargentos do exército. Ele tinha, sim, sua popularidade. Isso é um erro, dizer que ninguém gostava do João Goulart. Está errado. Ele não era o político mais popular do Brasil, mais popular, volto a dizer, era Juscelino Kubitschek. Então ele tinha um apoio popular, sim, contrário do que adeptos da ditadura dizem que não. Porém, a maioria esmagadora da população brasileira não queria o comunismo. Tinha aversão ao comunismo de A a Z. E aí o clero do Brasil não era igual ao clero de hoje, era um clero totalmente conservador, contra o comunismo. Os jornais eram contra o comunismo. A maior parte do exército era contra o comunismo. O movimento, ao contrário do que fala, o movimento comunista era totalmente fragmentado, não tinha organização nenhuma. O que, aliás, é normal. No Brasil, nada é organizado. Ia ser um movimento comunista? Não vamos ser ingênuos, né? Tem uma citação, esqueci o nome dele, mas está no livro do... Eu não sei se está acho que no livro do Carlos Chagas ou de um outro, mas depois, se quiser, depois eu vou passar. No curso tem essa citação com a página do livro e tudo, né? Mas, então, o comício da Central do Brasil, que foi visto como grande ameaça comunista para o Brasil, um dos organizadores quando o organizador comunista disse que o comício foi um fracasso. Então, se o próprio líder do comício disse que o comício era um fracasso, que as esquerdas estavam divididas,
Como é que esse povo ia dar um golpe? Se o Brasil inteiro contra, não tinha que eles não estavam organizados, centralizados, como querem dizer. O maior partido era o PSD, que dominava o Congresso, que estava vetando todas as tentativas do João Goulart fazer as reformas de base, que era levar o Brasil para o socialismo. Então, se ele tinha oposição no Congresso, tinha oposição na sociedade, oposição na imprensa, oposição entre os militares, os comunistas eram desorganizados, como é que o Brasil ia ter um golpe comunista? Nunca. E quais eram os principais nomes da esquerda no Brasil nessa época? Tinha o Luiz Carlos Prestes, só que o Luiz Carlos Prestes, o PCB tinha sido proscrito, né? Aquele que fizeram o filme dele, Marighella, esses nomes surgiram um pouco depois. O Francisco Julião, no Nordeste, colocava medo, que ele liderava as ligas camponesas. Os dois líderes políticos eram Miguel Arraes, em Pernambuco, totalmente comunista, e o Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, os dois comunistas. Mas esses eram os únicos duas grandes figuras de expressão na política que eram comunistas. Só os dois. Os outros governadores, ou líderes, aqui em São Paulo, era o Adhemar de Barros, do Rouba Mais Faz, não era comunista. Carlos Lacerda, não era. O Juscelino Kubitschek, também não era. Lá no Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti, não era. Minas também não devia ser. Magalhães Pinto, de Minas Gerais, avesso ao comunismo. Então, o governador de Goiás também avesso, de Goiás era avesso ao comunismo, esqueci o nome dele agora. Devia ser da família Caiado ou Bulhões. Então, nós tínhamos a maioria dos políticos do Brasil contra o comunismo. Congresso contra, militares contra, sociedade contra. O Brasil não estava à beira de um golpe comunista. Essa ameaça foi insuflada pelos golpistas, né? Então, os golpistas levantaram a bola dizendo que era iminente um golpe comunista, que ia ter golpe comunista, ia ter nada. Então, Carlos Lacerda tem culpa, né? Tem. Né? Por isso que tem esses problemas, né? E como era a mídia na época? A questão Já era a Globo que dominava a comunicação no Brasil? Quem dominava? Naquela época, a televisão estava começando, né? A televisão no Brasil começou com uma figura deplorável, chamada Assis Chateaubriand, um dos fulanos mais horrorosos da... Uma das ruas mais importantes de Goiânia, né? Assis Chateaubriand, ele está responsável por ter feito o MASP aqui em São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. Ele era do Nordeste, mas aí veio morar em São Paulo. Ele era dono do maior conglomerado de mídia do Brasil, chamado Diários Associados. A primeira televisão do Brasil foi ele que fez, a TV Tupi. Mas o que aconteceu? A televisão não era tão popular. As pessoas ainda ouviam mais rádio e liam jornais. A televisão era uma comunicação mais para elite, né? Porque a televisão, o aparelho era muito caro. Uhum. Então não tinha como ter uma... E o rádio era barato. Então as pessoas ouviam muito rádio e liam muito os jornais. E comparando tudo, uma estimativa que também está num livro, diz que 80% da mídia era contra o comunismo. Era uma mídia muito mais conservadora. O Globo era bem mais conservador. O Globo apoiou o golpe militar. A maioria das mídias o Irineu Marinho apoiou o golpe militar. Falar isso hoje... O Irineu Marinho apoiou. Então, a mídia era muito melhor, a qualidade dos jornais era melhor, os articulistas eram melhor. Por exemplo, o Jornal do Brasil, que para muitos era o melhor jornal do Brasil, JB, tinha um grande articulista, por coincidência o sobrenome dele era Castelo Branco, só que ele não era parente do presidente. Era um grande articulista. Então, é muito do que se sabe do governo militar, dos bastidores, se deve às colunas dele, muito citado pelos livros. Então, o Brasil tinha articulistas que não tem mais. Mesmo quando eu era jovem, o jornal tinha outro sabor. Hoje não dá mais para ler jornal. Hoje é fofoca e... Hoje e depois notícia, porque hoje o pessoal não tem preguiça de ler, então só vê manchete e acabou. E os títulos absurdos. São um livro só... O livro é muito bom, quem quiser conhecer mais sobre manipulação de comunicação, é um que chama Acredite, Eu Estou Mentindo. Assim, não que ele seja bom no teor dele.
Claro que vai ter besteira no livro, mas ele retrata bem como é feita essa questão de clickbait. Que como que eles fazem quando eles querem manipular uma determinada comunicação? Todo grande jornalista, geralmente, ele tem algumas influências menores. E uma influência menor, ela é muito mais barata que uma influência maior. Então, vamos supor, um grande jornalista da Globo, ele tem alguma pessoa de confiança dele que é bem menor que ele se pauta na notícia dela. Se você quiser fabricar uma notícia, você compra essa pessoa menor, da ponta. Por consequência, vai chegar na ponta dos grandes vínculos essa determinada notícia. E claro que uma notícia, para ela gerar dinheiro, ela precisa ser clicável. Que ela gera o tráfego, digamos, pago. Então, quanto mais acesso tiver na página internet, mais dinheiro o veículo ganha. Então, não é interessante que a manchete seja morna, porque as pessoas elas precisam clicar. E vamos supor que, como acontece, a notícia chega, ela vai difamar uma pessoa. Se ela difama uma pessoa, a pessoa entra, vamos supor, ela provou que essa difamação está errada. O jornal vai ter que fazer uma retratação. Mas a retratação, comparado com quem leu a primeira, não é nada. Então, eles ganham dinheiro sempre com esses assassinatos de reputação. Com as mentiras e tudo mais. É o modus operandi deles. É. Então, a mídia era uma qualidade muito melhor que hoje. Não dá nem para comparar. Hoje, sinceramente, não dá para abrir o G1 sem ter uma porcaria lá. Não dá, é só lixo. Não é só o pessoal pensar, tu virou esquerdo. Não, virou esquerdo. Mas não tem mais conteúdo, não tem mais análise inteligente como tinha no passado. Não tem mais articulistas, por exemplo, Nelson Rodrigues escrevia nos jornais, Paulo França, depois de um tempo, escrevia nos jornais. Essas figuras não tem mais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.